Fui demitida como se fosse uma funcionária qualquer, mas o negócio era meu e o sangue também. Meu nome é Rosália, tenho 63 anos e por mais da metade da minha vida me dediquei a cozinhar para os outros, mas especialmente para o meu filho e a família dele. Desde jovem, eu era a mulher que abria o restaurante ao amanhecer, que preparava o feijão tropeiro do zero, que fazia pão de queijo à mão enquanto os outros mal acendiam as luzes. O que começou como um pequeno boteco de salgados, com a ajuda do meu falecido marido. Com os anos se transformou em um restaurante formal com o nome do meu filho. Não me importei. Eu queria que ele crescesse. Nunca imaginei que um dia o que construí com tanto suor me seria tirado pela mulher com quem ele decidiu se casar. A primeira vez que senti que algo estava podre foi quando minha nora, Patrícia, começou a fazer mudanças sem me consultar. Ela mudou o cardápio, contratou um chefe jovem que mal sabia preparar um arroz soltinho e, pouco a pouco, foi me encurralando na cozinha dos fundos. Mesmo assim, eu não dizia nada. A desculpa era sempre a mesma, modernizar o conceito. Um dia, enquanto estava preparando o caldo do dia, ouvi do escritório a voz firme e arrogante dela. Sua mãe não se encaixa mais. O restaurante precisa de outra imagem. Ela não disse em segredo. Queria que eu ouvisse. A mãe dela, Dona Beatriz, uma mulher altiva que sempre me olhou por cima do ombros, assentia com aquele sorriso cínico de quem nunca aprovou que a filha se casasse com o filho de uma cozinheira. Com o tempo, deixei de aparecer na publicidade do negócio, depois me tiraram o caixa, em seguida a cozinha. Acabava limpando as mesas porque, segundo elas, ninguém faz isso como você, Rosinha. Uma sexta-feira à tarde, com o restaurante cheio, Patrícia se aproximou com a mãe ao seu lado. Ela parou na minha frente e com a voz bem alta disse: Rosália, você está demitida. As risadas nas mesas cessaram. O silêncio se tornou pesado. Eu apenas a olhei, não porque não soubesse o que dizer, mas porque me custava acreditar que meu próprio filho, que estava ali ouvindo, não dissesse uma única palavra. Ele ficou quieto, cabisbaixo, como se eu fosse uma estranha qualquer. Dona Beatriz deu meia volta e murmurou. Era questão de tempo. Ela já estava com as mãos tremendo para servir. E assim, com o avental posto, me tiraram pela porta dos fundos. Naquela noite, caminhei sem rumo. Não tinha casa porque vivia no andar de cima do restaurante. Não tinha economias porque tudo o que ganhava reinvestia ali. Por eles. Sentei-me em um banco da praça principal, abraçando uma sacola com meus utensílios de cozinha e 2 trocas de roupa. Pensei em ir para a casa de uma prima distante, mas lembrei que Patrícia já havia falado mal de mim entre conhecidos, como se eu fosse um peso. Enquanto as luzes da cidade se apagavam uma por uma, algo dentro de mim se acendia pela primeira vez. Não ia deixar que aquela fosse minha última cena, mas o que eu ainda não sabia era o que viria no dia seguinte. E quem mais da família de Patrícia se atreveria a me pisar com ainda mais crueldade. Na manhã seguinte, acordei com o corpo dormente e o estômago vazio, como se a alma tivesse adormecido. Caminhei até uma padaria de bairro com as poucas moedas que tinha e pedi um café com um pão francês duro. Sentei-me em uma mesinha de plástico na calçada, sem vontade de comer. De repente, ouvi uma voz familiar do outro lado da rua. Era a mãe de Patrícia. Dona Beatriz descia de uma caminhonete nova com a outra filha, Renata, a mais nova, aquela que sempre se achou empresária sem ter trabalhado um único dia. Quando me viram, pararam com descaro. Dona Beatriz soltou uma risadinha forçada e disse alto o suficiente. Olha só, até parece que já está ensaiando para viver na rua. E Renata respondeu, não demora a pedir esmola. Deveria ir para um asilo, lá sim vão gostar dela. Cada palavra era como uma pedra no peito. Eu já não era parte da família. Agora, era a chacota pública dessas mulheres que sempre me desprezaram em silêncio. O que elas não sabiam é que não estavam empurrando uma idosa rendida. Estavam empurrando uma mulher que havia se quebrado de tanto trabalhar para alimentar o bairro do Limoeiro por décadas. Terminei meu pão seco e me levantei. Não respondi. Não precisava. Às vezes, o silêncio é a forma mais poderosa de plantar uma semente de resistência. Caminhei até o mercado e, embora me doesse a cada passo, perguntei por massa de pastel, queijo e papel alumínio. Comprei o suficiente para preparar 20 pasteizinhos.
Não tinha mesa, nem permissão, nem carro, mas tinha mãos e tinha dignidade. Naquela mesma tarde, me instalei em frente a uma escola de ensino médio com uma caixa térmica velha, emprestada por uma senhora que vendia caldo de cana. Os primeiros alunos passavam direto, mas um parou. "Quanto custa, vovó?" Ele perguntou. Respondi com voz firme. R$ 10. São de carne, mas bem feitos. Ele comprou um, deu uma mordida e me olhou com os olhos arregalados. Voltou minutos depois com 2 amigos. Depois vieram mais 5. Em menos de 1 hora, a caixa térmica estava vazia. Naquela noite, dormi em uma pensão barata com as moedas que ganhei. Não era luxo, mas era teto e era meu. Pela primeira vez em dias, senti algo parecido com esperança. Mas, justo quando comecei a pensar que tudo podia melhorar, uma patrulha municipal parou em frente à minha barraca improvisada no dia seguinte. Uma mulher uniformizada desceu com uma caderneta e, sem cumprimentar, perguntou: "Tem licença para vender aqui?" E antes que eu pudesse explicar nada, Dona Beatriz desceu de um carro estacionado a poucos metros, fingindo surpresa. "Que coincidência encontrá-la aqui. Oficial, tome cuidado. Esta senhora manipula alimentos sem licença. Poderia adoecer as crianças." O olhar da oficial mudou em um instante. Senti-me cercada, apontada, traída mais uma vez, mas aquela não seria a última humilhação que me esperava naquela semana. A patrulheira me olhou como se já tivesse decidido que eu era culpada de algo. Pediu minha identificação, tirou uma foto minha ao lado da caixa térmica e começou a escrever em sua caderneta como se eu fosse uma criminosa. Dona Beatriz, parada a poucos metros, fingia indignação enquanto revisava o celular. "É preciso cuidar da saúde pública", dizia em voz alta, como se falasse para o vento. Alguns estudantes que já me conheciam tentaram me defender, dizendo que a comida era boa e que não havia acontecido nada com eles, mas a oficial não ouviu. Disseram-me que eu deveria retirar tudo imediatamente ou seria multada. Com as mãos tremendo, recolhi o pouco que tinha enquanto Dona Beatriz se aproximava lentamente para dar o golpe final. "Rosália", ela disse, fingindo ternura. "Eu sei que deve ser difícil para você, mas há lugares para mulheres como você. O CRAS tem programas, asilos. Essa vida não é digna, sabe? Você até poderia trabalhar na cozinha de um abrigo, limpar o chão, fazer sopas, essas coisas que você sabe fazer." Ela sorriu com superioridade e me deu um tapinha no ombro como se estivesse me consolando. Eu a olhei por alguns segundos. Por dentro, fervia, mas por fora, permaneci firme. Não ia lhe dar nenhuma lágrima, nem um tremor. Apenas recolhi minhas coisas e saí andando sob o sol das 3 da tarde com a caixa térmica vazia, mas com uma ideia cada vez mais clara. Aquela mulher queria me ver derrotada, e isso jamais. Naquela noite, voltei para a pensão, mas as moedas já não eram suficientes. A dona me deixou ficar só por hoje, com cara de tédio. Sentei-me na cama quebrada, repassando cada humilhação como se fossem contas de um rosário. Não tinha cozinha, mas sim um fogão portátil que um vizinho me emprestou. Decidi que, se iriam me tirar das ruas, seria vendendo até o último grama de dignidade com o melhor tempero que tinha. Na manhã seguinte, não fui para essa escola. Fui à loja de artesanato de Dona Conceição, uma velha conhecida da minha infância. Ela me emprestou um espaço em frente ao seu local para que eu vendesse na calçada. "Você só cozinha, Rosália", ela me disse. "As fofocas o vento leva." As primeiras clientes foram as artesãs. Uma mordeu o pastel de palmito e o rosto dela se iluminou. Outra perguntou se eu fazia curau. Um homem passou e pediu 4 para levar. Em 2 horas, não me restava nenhum. Fui para casa com mais dinheiro do que nos últimos 5 dias juntos. Pensei que finalmente poderia dormir tranquila, mas ao chegar, encontrei a dona da pensão na porta com minhas coisas em uma sacola preta. "Hoje, uma senhora muito elegante veio dizer que você era problemática, que tinha problemas com a lei. Não quero confusão, Rosália. Procure outro lugar." E enquanto eu ficava mais uma vez na rua, soube que Dona Beatriz não pararia até me ver arrastada, mas ela ainda não sabia do que essa velha era feita. Dormi sentada em um banco da rodoviária, abraçando a sacola plástica com minhas coisas como se fosse um escudo. A cada hora, um guarda passava para verificar se ninguém ficava dormindo por muito tempo, mas eu fingia estar acordada. Quando amanheceu, caminhei direto para a loja de Dona Conceição, sem casa, sem banheiro,
sem cama, mas com massa de pastel, banha e a firme decisão de não desaparecer. Naquela manhã, vendi pasteizinhos como pão quente. As artesãs separavam pedidos e um senhor taxista me encomendou 20 para o turno da noite. Pela primeira vez, senti que o vento começava a mudar de direção. Ao meio-dia, enquanto mexia o caldo na panela emprestada, vi um carro de vidros fumê estacionar em frente à loja. Desceu Renata, a irmã de Patrícia, com seu habitual ar de diva. Ela se aproximou com óculos escuros, gravando com o celular. Isso é o que você faz agora, Rosália? Vender comida na rua como ambulante? Ai, que vergonha alheia! Você deveria ter mais dignidade. Em seguida virou a câmera para si mesma e disse: Amigos, aqui lhes apresento a ex-sócia da minha irmã, a que se achava chefe, e agora está vendendo na calçada. Ela zombou de mim como se eu fosse uma caricatura. Queria me expor, me ridicularizar. O que ela não sabia era que do outro lado daquela calçada havia uma fila de pessoas esperando meus pasteizinhos. Dona Conceição saiu ao ouvir os gritos e se postou firme. Aqui ninguém é menos que ninguém, menina. Se não vai comprar, é melhor ir embora. Renata bufou, guardou o celular e subiu de novo na caminhonete, mas a visita dela teve efeito. À noite, nas redes sociais, apareceu um vídeo meu com um texto em cima. Quando você se acha empresária, mas termina vendendo pasteizinhos. Os comentários eram cruéis. Alguns até celebravam minha desgraça. Gente que me havia cumprimentado com afeto antes, agora ria atrás das telas. Fechei o celular. Meu sangue fervia, mas também ardia o orgulho. Não queria fama, queria respeito, e se tivesse que ganhá-lo novamente, o faria prato por prato. Na manhã seguinte, chegou uma mulher que eu nunca havia visto, bem vestida, cabelo preso, olhar gentil. Perguntou-me se podia sentar e provar um de cada sabor. Ela o fez em completo silêncio, sem dizer nada até o último pedaço. Depois me olhou diretamente nos olhos e disse: Rosália, trabalho em uma revista gastronômica. Já provei comida de muitos lugares, mas isso que você faz não é comida de rua. É herança, é identidade. Você me permite fazer uma entrevista? Senti meu peito apertar. Anos depois de me apagarem do restaurante, alguém estava me vendo de verdade. Mas, justo quando ia responder, ouvi atrás de mim uma voz venenosa que gelou o momento. O que essa senhora está falando de comida se nem cozinhar sabe mais? A voz era inconfundível. Patrícia, de pé atrás de mim, com os braços cruzados, os lábios pintados como sempre, e aquele olhar arrogante que aprendeu com a mãe. Ela não vinha sozinha. Ao seu lado, como uma sombra fiel, estava Dona Beatriz, avaliando-me com os olhos como se ainda tivesse poder sobre o meu destino. A jornalista ficou em silêncio, sem saber se ficava ou ia embora. Eu não disse nada, apenas me virei devagar, peguei um pastel de queijo e o servi em um prato de papelão com a mesma dignidade de sempre. Patrícia sorriu com desprezo. Isso é o que você faz agora? Servir comida na rua e sonhar em sair em revistas? Que triste. O bom é que meu restaurante já não cheira a banha velha. A jornalista tentou mediar, dizendo que havia chegado por recomendação de vizinhos que só queria contar uma história de esforço, mas Dona Beatriz não permitiu. De esforço, por favor. Essa senhora viveu anos às custas do negócio da minha filha. Quando a tiramos, foi porque já não contribuía em nada. As coisas como são. Cada palavra era uma facada disfarçada de verdade. Patrícia pegou o celular e tirou uma foto da minha barraca. Isso vai direto para o nosso grupo de sócios para que vejam que tomamos a decisão correta. Eu continuava em silêncio. Não por medo, mas porque entendia que não havia nada que pudesse dizer que mudasse aquelas mentes podres. A jornalista, no entanto, guardou sua caderneta e disse em voz baixa: Não se preocupe, Dona Rosália. Eu sei quando alguém cozinha com raiva e com história. Patrícia e Dona Beatriz se foram como vieram, deixando para trás seu veneno, mas sem imaginar que a única coisa que conseguiram foi acender mais forte o fogo dentro de mim. Naquela mesma tarde, a jornalista publicou uma nota nas redes sociais sob o título O Sabor que Renasce na Calçada. Rosália e sua resistência com sabor de milho. As fotos mostravam minhas mãos servindo pasteizinhos, meu olhar firme e uma fila de gente esperando sob o sol. Em menos de um dia, o artigo foi compartilhado centenas de vezes. Pessoas que nunca haviam me provado chegaram de outros bairros só para me conhecer.
Os pedidos duplicaram e a cada venda sentia que recuperava um pedaço da minha voz. Mas o sucesso incomoda quem não suporta ver crescer quem achava que estava destruído. 2 dias depois, um fiscal da prefeitura chegou com uma ordem assinada. Eu deveria fechar a barraca por obstrução da passagem de pedestres. Ele disse que alguém havia apresentado uma denúncia formal, acompanhada de fotos e vídeos. Não precisei perguntar quem. Enquanto guardava as panelas com o coração apertado, ouvi ao longe uma das artesãs dizer em voz baixa: "Essa dona Beatriz não se cansa, mas um dia tudo vai virar contra ela." E justo naquele instante, recebi uma ligação de um número desconhecido. Uma voz clara me disse: "Dona Rosália, estou interessada em investir na sua cozinha. Podemos conversar amanhã com calma?" Naquela noite, não dormi. A ideia de que alguém quisesse investir na minha cozinha me parecia tão distante quanto absurda. Revisei 1000 vezes o número no celular, convencida de que deveria ser um erro, uma brincadeira cruel ou mais uma armadilha da família de Patrícia. Mesmo assim, no dia seguinte, compareci ao encontro que combinamos em um pequeno café do centro. Sentei-me na mesa junto à janela, com o coração batendo como se fosse meu primeiro dia de aula. Poucos minutos depois, chegou um homem de uns 40 anos, bem vestido, mas sem pretensões, com um sorriso honesto e voz tranquila. "Dona Rosália, sou o Ernesto. Provei seus pasteizinhos há 2 dias e não parei de pensar neles desde então." Ele me contou que tinha uma pequena cafeteria na Vila Madalena e que queria incluir em seu cardápio opções tradicionais autênticas com alma. Provei muitos pasteizinhos, mas os seus têm gosto de mãe, de história, de dor e força. Isso não se aprende em nenhuma escola de cozinha. Ele me propôs nos associarmos. Ele entraria com o local e os insumos iniciais. Eu, com as receitas e o coração. Aceitei sem pensar 2 vezes. Concordamos que usaríamos meu nome. Pasteizinhos da Rosália. Assinamos os papéis legais, tudo em ordem. Em menos de uma semana, eu tinha um espaço limpo, digno, com cozinha equipada e mesas de madeira rústica como as da minha infância. Voltei a respirar sem medo, com um avental novo e a testa erguida. Os primeiros dias foram lentos. As pessoas passavam, olhavam, cheiravam, mas não entravam. Até que uma tarde chegou a jornalista que me havia entrevistado na rua. Tirou fotos, publicou outra nota. Da calçada ao coração da Vila Madalena. Rosália abre seu primeiro local. Naquela noite, vendemos tudo e no dia seguinte, mais. E no dia seguinte, uma fila se formou antes de abrir. Mulheres mais velhas vinham me abraçar. Jovens me pediam selfies. Um chefe famoso me mencionou no Instagram. Minhas mãos voltavam a arder, mas desta vez de tanto trabalhar, não de tristeza. O restaurante de Patrícia, por outro lado, começou a esvaziar. Seu cardápio caro, seus pratos insípidos, sua frieza disfarçada de elegância já não tinham lugar entre as pessoas. Mas o ciúme é uma doença que não se cura com lógica. Uma sexta-feira à noite, justo quando estávamos fechando, uma mulher bem vestida irrompeu no local com passo firme. "Você é a Rosália?" perguntou. "Sim", respondi, limpando o balcão. "Sou a Sandra, inspetora da Vigilância Sanitária. Alguém apresentou uma denúncia anônima por contaminação cruzada na sua cozinha." Eu congelei. Ernesto saiu para falar com ela, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Sandra pegou sua credencial, levantou uma folha e disse em voz baixa: "Só para avisar, fora do protocolo. Isso vem de muito alto. Alguém quer te ver cair." E naquele momento, soube que a guerra ainda não havia terminado. Sandra revisou cada canto da cozinha com um olhar severo, mas sem hostilidade. Verificou temperaturas, armazenamento, limpeza. Não encontrou nada fora do lugar. No final, baixou a pasta e me disse em voz baixa, quase como um aviso entre mulheres: "Não se descuide, você está na mira de gente que tem contatos. Cuide da sua cozinha como se cuidasse da sua vida." Quando ela se foi, Ernesto me olhou preocupado. "Isso não é normal, Rosália. Alguém está mexendo grandes pauzinhos só para te incomodar. Quem pode ter tanto ódio?" E eu, sem hesitar, disse o nome dela como quem cospe um espinho: Dona Beatriz. Não era só rancor, era uma obsessão doentia. Desde que me tiraram do restaurante, Dona Beatriz não havia parado de me perseguir das sombras. Para ela, eu era uma ameaça, uma vergonha que precisava ser erradicada.
E se Patrícia havia herdado sua maldade disfarçada de elegância, a mãe dela levava a crueldade nos ossos. Naquela noite, reforçamos cada medida sanitária, tiramos fotos de apoio e colocamos câmeras de segurança na cozinha. Não pensávamos dar a elas um único motivo para nos fecharem, mas o verdadeiro golpe não viria em forma de denúncia, e sim com um nome na lista de clientes do dia seguinte. Na hora do almoço, entre os clientes que enchiam o local, vi entrar um homem alto, de terno caro e sorriso morno. Reconheci-o de imediato. Era o Júlio, cunhado da Patrícia, irmão do ex-marido dela. Ele não vinha por pasteizinhos. Aproximou-se de Ernesto e pediu para conversar em particular. Fiquei na cozinha, mas consegui ouvir cada palavra. Estou interessado em comprar este local, o triplo do seu valor atual. Ponha um preço. Ernesto, desconcertado, perguntou por que tanto interesse. Júlio sorriu. Tem gente que não gosta que essa senhora continue vendendo aqui. Com isso, eu digo tudo. E deixou seu cartão sobre o balcão como se deixasse uma bomba. Ernesto entrou com o rosto endurecido. Contou-me o ocorrido, e eu senti que o ar ficava denso. Queriam me fazer desaparecer pela via legal, por pressão econômica, por asfixia lenta. Queriam me apagar do mapa como se minha história os incomodasse, como se minha comida gritasse verdades que eles não podiam silenciar. Naquela noite, enquanto limpava a chapa com mãos firmes, decidi que não iam comprar minha dignidade nem com todo o ouro do mundo, mas, justo quando fechávamos a porta, Ernesto me mostrou o celular. Rosália, você tem que ver isso. Na tela, uma nota nova circulava. Restaurante de pasteizinhos acusado de roubo de receitas por familiares de chefes renomados. E a foto que acompanhava era minha. A foto era clara. Eu, com o avental posto, servindo pasteizinhos do lado de fora do local, capturada de um ângulo que pretendia me mostrar como uma farsante. O texto insinuava que minhas receitas haviam sido tiradas sem permissão do antigo restaurante onde trabalhei, propriedade de uma reconhecida família de restaurateurs com trajetória gourmet. Não mencionavam nomes, mas tudo estava dito nas entrelinhas. Queriam me sujar diante do público que começava a me admirar, me transformar em ladra, em oportunista, em uma cópia barata de algo que eles mesmos haviam me tirado. Ernesto leu o artigo em silêncio. Quando terminou, disse com calma: isso não se responde com raiva, se responde com história. E você tem muita. Naquela mesma tarde, gravamos um vídeo simples. Só eu, sentada na cozinha, amassando milho e falando com o coração. Contei como aprendi a cozinhar com minha mãe em um fogão a lenha, como essas receitas passaram de geração em geração, como levantei o restaurante do meu filho do zero, cozinhando com minhas próprias mãos antes que tivesse nome, fachada ou licença. O vídeo foi publicado na conta do negócio e, em questão de horas, viralizou. Milhares de pessoas comentavam, compartilhavam, defendiam. Mulheres mais velhas diziam que isso as lembrava de suas avós. Jovens pediam para eu não me deixar vencer. Pela primeira vez, não me senti sozinha diante do monstro, mas as redes têm duas faces. Para cada mensagem de apoio, havia outra de zombaria, de dúvida, de ódio. Dona Beatriz e sua família haviam ativado uma campanha de difamação usando contas falsas e bots. Disseram que eu havia sido demitida por roubar ingredientes, que me haviam oferecido uma pensão e eu a recusei por orgulho, que eu estava manipulando as pessoas com um discurso de vítima. Até mostraram uma suposta carta de demissão assinada por Patrícia. Tudo falso. Tudo fabricado. Ernesto me pediu paciência, mas eu sabia que isso não pararia com provas. Essa guerra não era pela verdade, era por poder, e elas odiavam não tê-lo mais. 3 dias depois, recebi uma notificação judicial. Dona Beatriz, Patrícia e sua rede de contatos estavam me processando por danos morais e apropriação indevida de propriedade intelectual culinária. Queriam que eu fechasse o restaurante e pagasse uma indenização milionária. Minhas pernas tremeram ao ler cada parágrafo, não por medo de perder, mas porque entendia até onde estavam dispostas a ir. Ernesto me abraçou em silêncio. Eu só podia pensar em uma coisa. Elas não vão me tirar pela porta. Se eu cair, será cozinhando, de cabeça erguida. Mas, enquanto ainda estava processando tudo, chegou uma cliente com o rosto pálido e voz trêmula. Rosália, a Patrícia acabou de chegar e vem com
Um tabelião. Patrícia entrou no restaurante como se ainda lhe pertencesse tudo o que tocava. Trajava um vestido justo, maquiagem impecável e uma pasta preta debaixo do braço. Atrás dela, um homem de terno cinza e expressão neutra, tabelião público, segundo se apresentou, avançava em silêncio, mas com autoridade. Venho notificar formalmente que tudo o que a senhora produz aqui deriva de receitas que foram registradas em nome da minha empresa há 3 anos. Disse Patrícia, tirando uma folha impressa com selos oficiais. O local emudeceu. Os clientes observavam de suas mesas, confusos. Eu, atrás do balcão, apertei os dentes, sem me mover. Ernesto deu um passo à frente. Ela cozinhava essas receitas antes de você saber sequer ferver água, disse com voz firme. Patrícia o ignorou completamente. Aproximou-se de mim, deixando o documento sobre o balcão, e murmurou em voz baixa. Isso não é sobre comida, Rosália. É sobre te ensinar o seu lugar. Você pensou que podia se erguer acima de quem te fez um favor ao te dar teto. Agora você vai entender que a rua é a sua única cozinha. Fiquei olhando para ela com aquela calma que se aprende com os anos e as traições. Não disse uma única palavra. Apenas virei, peguei uma espátula e continuei virando pasteizinhos como se fossem armas carregadas. O tabelião deixou a constância da notificação, e ambos se foram. Assim que saíram, uma cliente se aproximou e me deixou uma nota de R$ 500 sobre o balcão. Eu não venho por receitas registradas, venho pelo sabor que ninguém mais tem, a senhora não pare. Essas palavras foram meu escudo naquela tarde. Enquanto isso, Ernesto contatou uma advogada amiga dele, revisou os documentos e encontrou brechas. As receitas registradas não eram precisas nem completas, nem incluíam ingredientes base. Além disso, não existia evidência de que elas as tivessem criado. A demanda era uma tentativa de intimidação, mas tinha potencial de se tornar séria se não agíssemos logo. Naquela noite, depois de fechar, fiquei sozinha na cozinha. Observei minhas mãos. Estavam marcadas, inchadas, mas firmes. Servi-me um pouco de caldo de cana e sentei-me em frente ao fogão. Pensava no meu filho, em como ele havia se calado quando me demitiram, em como não havia dado as caras desde então, mas algo me dizia que seu silêncio estava prestes a terminar. No dia seguinte, enquanto preparávamos os pedidos para uma feira gastronômica, Ernesto revisava o celular e soltou de repente. Não pode ser, Rosália. Vem ver isso. Aproximei-me. Na tela, uma transmissão ao vivo, e lá estava ele, meu filho, sentado em frente a uma câmera, dizendo em voz clara: quero contar a verdade sobre minha mãe e o que fizeram com ela. Ver meu filho em frente a uma câmera depois de tantos meses de silêncio foi como receber um tapa envolto em nostalgia. Ele usava uma camisa que eu não conhecia e falava com uma voz que parecia ensaiada, como se quisesse soar sincero, mas não soubesse como. Minha mãe, Rosália, é uma grande cozinheira, sempre foi, mas também é verdade que as receitas que hoje utiliza foram desenvolvidas no restaurante que minha esposa e eu fundamos. Ernesto baixou lentamente o celular, sem dizer nada. Eu fiquei em silêncio, com a garganta apertada. Ele não estava defendendo meu nome, estava repetindo a versão da mulher dele. O que ele fazia, disfarçado de conciliação, era me lançar debaixo do mesmo ônibus que ele dirigia. Na transmissão, meu filho falava de pontes, de reconhecer erros de ambas as partes e de negociar soluções sem prejudicar reputações. Dizia que queria evitar que isso fosse adiante, que havia carinho envolvido. Mas suas palavras soavam a pressão legal, não a amor. Não havia um perdão, nem um eu errei, nem um sinto sua falta, mãe. Apenas frases cuidadosas, mornas, medidas. Dona Beatriz e Patrícia certamente estavam por trás do roteiro. A mensagem era clara, queriam ficar bem publicamente, se posicionar como os adultos razoáveis, enquanto continuavam me fechando portas das sombras. Depois do vídeo, começaram a chegar mensagens ao restaurante. Alguns clientes confusos pediam explicações, outros sugeriam que baixássemos o tom, que evitássemos o conflito. Até uma influencer local publicou: ambas as partes têm história. Espero que encontrem a paz. Eu não queria paz, queria justiça. Queria recuperar algo mais valioso que um restaurante, o respeito que me haviam tirado.
Ernesto propôs organizar uma coletiva de imprensa, mostrar os documentos de origem das minhas receitas, as fotos do meu primeiro local e tudo o que demonstrasse que eu não era uma imitadora. Eu assenti com a cabeça. Estava pronta para falar. A data foi marcada para uma sexta-feira. Mandamos convites a meios pequenos e comunitários. Queríamos que a história fosse contada pela gente que realmente ouvia, mas, justo no dia anterior, recebi uma carta anônima em um envelope sem remetente. Ao abri-lo, uma única folha, escrita à mão, dizia: "Se você falar, revelaremos o que você guarda há anos. Ninguém vai te olhar da mesma forma." Não dizia mais, mas eu entendi na hora. Não era sobre minha cozinha, era sobre ele, sobre meu filho, sobre um segredo enterrado que jamais imaginei que alguém mais soubesse. O envelope seguia sobre a mesa, aberto como uma ferida. Voltei a ler a nota uma e outra vez, mas as palavras eram tão poucas quanto pesadas. Aquele, o que você guarda há anos, não era uma ameaça qualquer. Era uma advertência direta à única parte da minha vida que eu sempre havia escondido. A verdade sobre a origem do meu filho, porque ele não era do meu sangue. Eu o peguei nos braços quando tinha apenas 1 ano, abandonado em um hospital do SUS, com uma pulseira sem nome e os olhos cheios de medo. Entregaram-mo como quem entrega um pacote esquecido e eu, sem pensar, o abracei como se fosse carne da minha carne. Nunca lhe disse. Nunca acreditei que tivesse que fazê-lo. Durante anos, disse a mim mesma que isso não importava, que o que fazia uma mãe não era o parto, mas a entrega diária. As noites sem dormir, os pés inchados de tanto trabalhar, os aniversários sem presentes, mas com bolos feitos à mão. Ele cresceu sem saber. Tornou-se minha razão de existir, mesmo quando a alma me doía de tanto ceder. Mas agora alguém sabia. Alguém estava disposto a usar essa verdade como uma faca. E isso podia destruí-lo ou me destruir se saísse no momento errado. A ameaça não dizia o que iriam fazer, mas não precisava de mais detalhes. Eu conhecia bem a crueldade de Dona Beatriz. Se ela havia cavado tanto, era porque planejava atingir onde mais doía. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada em frente ao fogão apagado, pensando se valia a pena continuar lutando com aquela carga em cima. Ernesto me encontrou na manhã seguinte com os olhos inchados. Mostrei-lhe a nota, ele a leu em silêncio e depois disse: "O que elas te pedem em troca?" Neguei com a cabeça. Nada ainda. Ele me olhou com aquela mistura de respeito e temor que só se sente diante de alguém que viveu mais do que aparenta. "Rosália, o que quer que você guarde, elas não usaram contra você quando estava na rua. Estão usando agora porque você tem poder. Não se esqueça." Suas palavras me atingiram profundamente. Não era culpa minha, mas ainda assim doía como se fosse. Faltavam apenas algumas horas para a coletiva de imprensa. Tudo estava pronto. O microfone, as cópias dos documentos, as imagens de arquivo, as panelas brilhando como espelhos. Mas, justo quando eu estava amarrando o avental com as mãos firmes, Ernesto entrou correndo pela entrada. Ele trazia o celular na mão, pálido, suando. "Rosália, você não vai poder falar hoje." Perguntei por quê. Ele me mostrou a tela. Lá, em letras grandes, estava o cabeçalho de uma nota publicada por um jornal nacional. "A cozinheira viral que esconde um passado falso. Mãe adotiva nunca legalizou o filho que agora nega." E a primeira linha levava meu nome completo. O mundo ficou lento quando li meu nome naquele cabeçalho. Senti que cada letra era um dedo acusador me apontando diante de milhares de olhos. A nota revelava detalhes que eu nunca havia compartilhado com ninguém fora do meu círculo mais íntimo. Que o menino que eu criei não tinha registro legal em meu nome, que sua certidão original era desconhecida e que tecnicamente ele nunca foi meu. Diziam que eu havia enganado a todos com uma história falsa, que minha imagem de mãe sacrificada era uma invenção para manipular a opinião pública. Os comentários não demoraram a explodir. Alguns me defendiam, mas muitos me despedaçavam. "Velha mentirosa, roubou a criança." Tudo era marketing. Com razão, a Nora me mandou embora. Cada frase ia me comendo por dentro como um cupim. Ernesto tentou apagar o incêndio, cancelou a coletiva de imprensa e me pediu para não responder nada, que nos concentrássemos no legal. Mas eu já não pensava em documentos.
Pensava no meu filho. Ele devia estar vendo tudo. O que pensaria agora? Sentiria-se traído? Ou finalmente entenderia porque eu sempre o protegi tanto? Encerrei-me na despensa, apaguei as luzes e me sentei no chão, sem me mover, ouvindo o eco de um passado que agora todos acreditavam ter o direito de julgar. No meio da tarde, bateram na porta. Pensei que seria Ernesto, mas não. Era uma mulher que jamais esperei ver novamente. Cláudia, a enfermeira que me havia ajudado naquele hospital há mais de 30 anos. A única testemunha viva do que aconteceu no dia em que peguei aquele bebê em meus braços. Ela me abraçou sem dizer nada. Depois, tirou da bolsa uma pasta amarela e me disse: "Fiquei sabendo do que estão dizendo. Guardei isso todos esses anos, caso um dia você precisasse." Dentro havia cópias de relatórios médicos, fotos do bebê e uma declaração juramentada onde constava que eu havia acolhido a criança diante da ausência de familiares reclamantes. Não era uma adoção formal, mas sim um ato legalmente documentado. Chorei por dentro, não de tristeza, mas de alívio. Não por limpar meu nome, mas porque finalmente alguém lembrava que eu não roubei nada, que a única coisa que fiz foi amar onde outros abandonaram. Saí da despensa e mostrei os papéis a Ernesto. Ele os escaneou imediatamente. Isso nos salva, mas acima de tudo, te devolve o direito à sua história. Publicamos a documentação naquela mesma noite. A resposta foi imediata. Alguns pediram desculpas, outros se esconderam em seu próprio silêncio. Mas, entre todos os comentários, havia um que me fez tremer. Vinha de um perfil sem foto e dizia: "Muito bonita a história, mas eu conheço a verdadeira mãe dessa criança e ela está viva." Li esse comentário pelo menos 10 vezes. Eu conheço a verdadeira mãe dessa criança e ela está viva. O estômago se fechou como se tivessem me esvaziado um balde de gelo dentro. Por um momento quis pensar que era apenas uma provocação, mais uma jogada da família de Patrícia para me desestabilizar, mas a frase era muito precisa. Aquela palavra verdadeira tinha um fio. Ernesto me olhou da outra mesa sem falar. Ele soube na hora que algo havia mudado no ar. Aproximei-me do perfil anônimo, mas não tinha publicações nem amigos, apenas uma imagem vazia e um nome inventado. No entanto, havia uma mensagem privada me esperando. "Se você quer saber a verdade, venha sozinha. Amanhã. Rua Padre Vieira, 178, 11 da manhã." Naquela noite, quase não respirei. Dormir impossível. Na minha cabeça, perguntas se acumulavam que eu não tinha coragem de responder. Era real? E se fosse, o que ela queria? O que buscava depois de mais de 30 anos? Se aquela mulher aparecesse agora, depois de tudo o que vivi, para quê? Para reclamá-lo? Para sujar meu nome? Para arrancar-me a única coisa que alguma vez senti como minha? Mas no fundo também havia um medo mais íntimo. E se meu filho a encontrasse primeiro? E se ele a escolhesse? O que eu faria se ele decidisse me apagar como já havia feito uma vez? Na manhã seguinte, fui ao local indicado. Era uma casa pequena com paredes de tijolo aparente e grades enferrujadas. Bati na porta com os nós dos dedos frios. Abriu-me uma mulher de rosto cansado, alguns anos mais jovem que eu, com o cabelo preso em um coque apertado. Nos olhamos em silêncio e não foi preciso perguntar. Eu soube na hora. Ela também soube. "Entre", disse simplesmente. Sentamo-nos em uma sala modesta, sem fotos, sem adornos, sem vestígios de um passado vivido. Apresentou-se como Márcia. Confessou-me que foi mãe solteira aos 17, que sua família a obrigou a dar a criança para a guarda do hospital porque uma vergonha assim não se podia carregar. Ela me disse que o procurou anos depois, mas quando chegou, ele já havia ido comigo. Não me pediu desculpas, não chorou, não me gritou, apenas disse uma frase que me deixou pregada no sofá. Não vim para recuperá-lo. Vim para conhecer a mulher que lhe deu tudo o que eu não soube. Fiquei gelada. Tudo o que imaginei que podia ter acontecer não se parecia em nada com o que estava ocorrendo. Márcia tirou de um envelope uma foto antiga, um bebê nos braços de uma adolescente assustada. Eu também o amei, só que não me deixaram demonstrar. Ficamos em silêncio por um longo tempo, mas justo quando eu me dispunha a me levantar e agradecer-lhe por aquela honestidade, ela falou novamente: "Mas não sou a única que vem do passado. Dona Beatriz também me procurou e quer que eu fale." As palavras de Márcia me caíram como um balde de água turva.
Dona Beatriz também me procurou e quer que eu fale. Fiquei sem ar por alguns segundos, como se a garganta tivesse fechado para não deixar passar a raiva. Márcia não desviou o olhar de mim. Não aceitei ainda, mas ela me ofereceu dinheiro, muito. Quer que eu diga que você me tirou a criança, que eu nunca assinei nada, que você a levou aproveitando-se da minha idade. Senti minha pele arder, não por medo da mentira, mas pela vileza de uma mulher capaz de ir tão longe só para me destruir. Dona Beatriz não só queria me derrotar legalmente, queria me anular como pessoa, me transformar em um símbolo de engano, inclusive para quem eu havia criado como filho. Márcia respirou fundo e baixou o olhar. Eu não vim para fazer mal a Rosália. Vim porque precisava entender. Queria saber se ele foi feliz, se comeu, se riu, se alguém o abraçou quando teve febre. Meus olhos marejaram. Não soube o que responder. Como se mede uma vida de cuidados? Como se explica o amor que se dá sem esperar nome nem gratidão? Ele foi, eu disse finalmente. Seu filho foi amado, não por pena nem por compromisso. Foi amado como se tivesse nascido das minhas entranhas. Ela assentiu em silêncio. Naquele momento não havia inimigas frente a frente. Apenas duas mulheres unidas por uma mesma dor, terem sido invisíveis para o mundo que julga sem saber. Antes de ir embora, Márcia me entregou uma cópia da mensagem que Dona Beatriz lhe enviou. Disse que se eu não colaborar, vai inventar que você e eu fizemos um trato, que você me pagou para desaparecer. O veneno estava por toda parte, não importava se falávamos ou calávamos. Dona Beatriz já havia planejado os dois cenários. Saí daquela casa com o coração desfeito, mas a cabeça clara. Não podíamos continuar jogando na defesa. Se queriam guerra, iriam conhecer minha forma de lutar. Voltei ao restaurante, reuni Ernesto e a advogada e contei tudo. Temos que falar antes delas, com toda a verdade, com nome, com história, com sangue, se for necessário. Naquela mesma noite gravamos um novo vídeo. Desta vez, não era cozinha nem nostalgia, era luta. Olhei para a câmera e falei de Márcia, da infância do meu filho, das vezes que dormimos nós dois em um quarto emprestado, de como cada passo que dei foi por ele, e de como agora queriam transformar nossa história em uma mentira suja. Publicamos o vídeo. A reação foi imediata. As pessoas se voltaram para nos apoiar. Os comentários eram centenas, milhares, mas entre eles um se destacou. Seu filho também tem algo a dizer. Eu o convenci. Vai falar e você não estará pronta para ouvi-lo. A mensagem era clara e brutal. Vai falar e você não estará pronta para ouvi-lo. Meu peito apertou como se o ar já não soubesse entrar. Ernesto e eu esperamos a noite toda sem dormir, monitorando cada rede social, cada canal, até que finalmente, ao amanhecer, apareceu um vídeo do meu filho sentado sozinho, sem Patrícia nem Dona Beatriz. Ele tinha o rosto abatido, a camisa amassada e os olhos... Os olhos já não eram os do menino que eu criei. Ele começou falando com voz trêmula. Sei que muitos me julgaram pelo que aconteceu com minha mãe e talvez tenham razão. Mas também há coisas que ela nunca contou. Coisas que eu também mereço dizer. Cada palavra que saía da sua boca era uma adaga coberta de dúvidas. Disse que sempre se sentiu pressionado a corresponder a um amor que não havia pedido. Que durante sua infância o fizeram sentir como um presente resgatado e que isso o pesava. Eu a amei, claro que a amei, mas também cresci sentindo que se não me comportasse bem, podia perder tudo. Nunca soube se podia ser eu mesmo. Suas palavras eram como facas que se afundavam lentamente. Falava não com ódio, mas com ressentimento silente. Disse que quando conheceu Patrícia, ela foi a primeira pessoa que lhe disse: "Você não deve nada a ninguém." E que desde então ele havia começado a me olhar com outros olhos. Talvez a forma como tudo terminou foi injusta, continuou, mas também foi a primeira vez que senti que tinha voz. Minha mãe nunca me gritou, mas sua presença pesava mais que qualquer bronca. Essa frase me quebrou porque entendi que ele não falava da raiva, mas da ferida. Uma ferida que eu não vi porque estava muito ocupada em lhe dar tudo o que nunca tive. Ele não mentia, mas também não dizia toda a verdade. E isso era o mais doloroso. Que entre a história dele e a minha havia um abismo que nunca soubemos como cruzar. Ao final, disse: "Perfeita." O vídeo viralizou em minutos.
As pessoas se dividiram. Alguns o defendiam, dizendo que ele tinha direito de falar. Outros o julgavam com dureza, chamando-o de ingrato, covarde, traidor. Eu não disse nada, apenas me sentei no chão da cozinha, entre sacos de farinha e pacotes de açúcar, com as mãos nos joelhos e o olhar perdido. Não me doía sua rejeição, me doía sua confusão. Me doía saber que, depois de tudo o que lutei, ele ainda se sentia emprestado. E quando eu pensei que não podia afundar mais, Ernesto entrou correndo com o rosto desfigurado. Rosália, chegou uma notificação judicial. Bloquearam as contas do restaurante. Fiquei imóvel em frente ao documento. As letras eram claras, cruéis, legais. Bloqueio cautelar por ação de danos morais e apropriação indevida. Não era um aviso, era uma ordem. As contas do restaurante, minhas receitas, até a conta poupança que Ernesto havia aberto em meu nome para formalizar tudo, congeladas. Tudo por ordem judicial assinada por um juiz de sobrenome conhecido, o Dr. Silva, amigo de Dona Beatriz, ex-colega de faculdade, daqueles que ainda acreditam que a justiça é para quem pode pagar. Meu coração batia no pescoço, não sentia medo, sentia fúria. Estavam cortando minhas asas, mas não minhas raízes. Ernesto andava de um lado para o outro buscando soluções. Falava ao telefone com a advogada, pedia liminares, revisava papéis, mas eu só pensava nas minhas mãos, nos pratos que não ia poder servir amanhã, nas pessoas que ficariam esperando um sabor que eu já não podia oferecer. Não podíamos usar o nome comercial, não podíamos movimentar dinheiro, e o local, embora continuasse aberto, agora parecia uma armadilha silenciosa. Quiseram me matar por dentro e agora tentavam me matar por fora. Vi no rosto dele a impotência, o medo de perder tudo o que construímos. Mas também vi outra coisa, vontade de lutar. Não podemos vender, disse Ernesto com a voz embargada, mas não há nada que nos impeça de doar. Olhei para ele com os olhos arregalados e naquele momento soube o que faríamos. Naquela mesma tarde, preparamos mais de 100 pasteizinhos. Ernesto usou suas economias para os ingredientes. Eu cozinhei como se cada folha de massa fosse uma resposta a cada golpe recebido. E quando a noite caiu, abrimos as portas do local e colocamos uma placa lá fora. Hoje não se cobra, hoje se resiste. As pessoas chegaram como se algo as chamasse da alma. Não pediam troco, não perguntavam, apenas comiam, choravam e aplaudiam. Não era comida, era dignidade servida em pratos de papelão. No final do dia, quando limpávamos a última mesa, aproximou-se uma mulher de casaco longo e voz suave. — É você, Rosália? Assenti. Ela me estendeu um envelope branco elegante. Meu nome é Teresa Costa. Represento uma fundação de mulheres empreendedoras. Alguém nos falou de você. Dentro do envelope, uma carta-convite para uma residência gastronômica em Ouro Preto, com todas as despesas pagas. Uma oportunidade para cozinhar, ensinar, contar minha história. Eu a olhei, ainda incrédula. Não precisa decidir agora, ela disse. Mas, se aceitar, terá que deixar tudo isso por um tempo. E ali soube que o próximo passo não era lutar, era renascer em outro lugar. Naquela noite, não preguei os olhos. Sentei-me na cadeira de sempre, aquela em frente ao fogão, vazia, com o envelope nas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. O convite para Ouro Preto não era apenas uma oportunidade. Era uma porta aberta para ir embora, para me afastar de tudo, da dor, da pressão, dos fantasmas que já não me deixavam respirar nesta cidade, mas também significava deixar minha luta pela metade, abandonar o local, Ernesto e a gente que havia acreditado em mim. Era justo começar de novo quando ainda havia contas a acertar. Era egoísta me salvar sozinha? Ernesto me apoiou sem condições. Você merece, Rosália, não pelo que cozinha, mas pelo que significa. Eu o escutava com o coração dividido. Tinha medo que minha partida fosse interpretada como rendição, mas também sabia que às vezes é preciso tomar distância para poder voltar mais forte. Pela manhã, pedi a Teresa alguns dias para decidir. Saí para caminhar pelo bairro como não fazia desde que tudo começou. Passei em frente ao meu antigo restaurante, o da Patrícia e do meu filho. Estava vazio, as janelas cobertas, o letreiro apagado e uma nota colada na porta, fechado por tempo indeterminado. Não me alegrei.
Doeu porque aquele lugar, embora agora frio, alguma vez foi meu lar. Lembrei dos dias em que cozinhávamos lado a lado, quando meu filho me chamava mãe e me pedia para provar o arroz. Pensei em como algo tão cheio de vida pôde terminar tão sozinho, tão calado. Sentei-me em um banco em frente ao local, observando o reflexo de minhas próprias lembranças nos vidros sujos. E foi ali que o vi vindo caminhando da esquina. Meu filho, com passo lento, as mãos nos bolsos e os olhos inchados, parou em minha frente sem dizer nada, e pela primeira vez em anos, senti que ele não vinha discutir, vinha ouvir. Sentou-se ao meu lado, em silêncio. Minutos se passaram sem falar. Depois, murmurou quase sem voz. Vi o vídeo. O seu. E também vi o meu de novo. Não sei por que disse aquelas coisas, mãe. Aquela palavra, mãe, foi como um fio que voltou a costurar algo quebrado. Não o interrompi. Ele continuou. Patrícia encheu minha cabeça, me fez sentir que tinha que me libertar de você, mas você nunca me prendeu, só me cuidou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não sei como reparar o que quebrei. Eu também não sabia. Mas antes de poder responder-lhe, ouviu-se um motor parar em frente ao restaurante vazio. Da caminhonete preta, desceu Dona Beatriz. E ao nos ver juntos, soube que ela vinha disposta a fazer sua última jogada. Dona Beatriz desceu da caminhonete com aquele andar arrogante que nunca perdeu. Mesmo agora, quando o restaurante de sua filha estava em ruínas e sua imagem pública começava a desmoronar, vestia um casaco caro, óculos escuros, embora o céu estivesse nublado, e um envelope grosso na mão. Parou em nossa frente como se o tempo não tivesse passado, como se ainda acreditasse ter o poder de nos mover com um estalo. Que cena comovedora! Ela disse com aquele veneno disfarçado de cortesia. Mãe e filho, reconciliados diante das ruínas do que foi um império levantado com mentiras. Meu filho se levantou sem olhá-la nos olhos. Não venha com isso agora, Dona Beatriz. Já sei tudo o que você fez. Ela riu friamente. Tudo não, meu caro. Ainda não sabe a metade. Estendeu o envelope e o deixou cair sobre minhas pernas. Aqui há documentos que demonstram que Rosália registrou as receitas com a ajuda de um terceiro justo antes de nosso restaurante ser fundado. Fraude prévia, planejada. Ela mentia, mas o dizia com tanta segurança que qualquer um teria duvidado. Peguei os papéis e os revisei rapidamente. Eram cópias mal editadas com datas que não coincidiam. Uma falsificação grosseira, mas perigosa, porque parecia verídica à primeira vista. Com isso, continuou Dona Beatriz, posso reativar o processo, bloquear também o local e pedir que a senhora Rosália seja legalmente impedida de exercer como comerciante. Meu filho a interrompeu. Já acabou, porque eu sim tenho algo real para dizer. Ele a olhou com firmeza, com uma clareza no olhar que eu não via desde que ele era criança. Se continuar com isso, vou depor sob juramento tudo o que você fez para tirá-la de nossas vidas, desde as ameaças a fornecedores até a manipulação de testemunhas. Tenho mensagens, e-mails e gravações. Dona Beatriz se tensou completamente. Seu sorriso desapareceu. Você está brincando com fogo, garoto. Talvez, ele disse. Mas você esqueceu que eu também fui testemunha de tudo e já me cansei de ficar calado. Dona Beatriz o olhou com uma mistura de fúria e decepção, como se não pudesse acreditar que sua carta na manga havia virado contra ela. Guardou os óculos, deu as costas e subiu novamente na caminhonete. Mas antes de ir embora, baixou a janela e disse: Isso não terminou, Rosália. Ainda me resta uma bala e não penso guardá-la. O veículo se afastou entre o ruído do tráfego. Meu filho sentou-se ao meu lado novamente, sem dizer palavra, e então, olhando-me nos olhos, disse algo que me deixou sem fôlego. Mãe, quero te ajudar a levantar outro restaurante, mas desta vez faremos juntos. Ouvir meu filho dizer, faremos juntos, foi como voltar a respirar depois de anos debaixo d'água. Pela primeira vez, sua voz soava livre, sem a sombra de Dona Beatriz nem o eco venenoso de Patrícia. Caminhamos pelo bairro como quando ele era criança, e me pedia para contar histórias enquanto voltávamos do mercado. Falamos do novo local, dos pratos que podíamos incluir, de convidar Dona Conceição para preparar bolo de fubá e as artesãs para bordar as toalhas de mesa. Não falávamos de negócios,
Falávamos de família, de comunidade, de começar algo que não tivesse nome emprestado nem teto roubado. Essa semana foi um redemoinho de decisões. Vendemos o equipamento do restaurante bloqueado com a ajuda de Ernesto, que se recusou a receber um único centavo de retribuição. Minha recompensa foi te conhecer, ele me disse. Com o dinheiro, alugamos um pequeno local em uma rua menos movimentada, mas com alma. As paredes estavam desgastadas, mas eu as vi cheias de futuro. Pintamos juntas as fachadas, penduramos fotografias de mulheres cozinheiras e montamos o cardápio do zero, sem rancor. Desta vez, não queria competir com ninguém, queria cozinhar em paz, e meu filho, sem dizer, buscava o mesmo. No dia da inauguração, chegaram vizinhos, amigos, antigos clientes e até repórteres locais. O lugar se encheu de vida. Servi os primeiros pratos com as mãos tremendo de emoção. Quando a última cliente se retirou, ficamos sozinhos, abraçados em frente à cozinha. Tudo estava começando novamente, mas justo quando eu pensava que desta vez sim poderíamos respirar, Ernesto entrou correndo com o celular na mão. Rosália, não abra as redes, não olhe nada. Peguei o celular. Na tela, um vídeo publicado em uma conta anônima. Abri-o e lá estava, uma gravação antiga filmada sem meu conhecimento, na qual eu aparecia discutindo com meu filho quando ele tinha 15 anos. No vídeo, minha voz era dura. Eu o repreendia por ter roubado dinheiro da carteira. Se continuar assim, vai acabar na rua, eu dizia com raiva. Ele chorava. Era uma cena de dor descontextualizada e agora, nas mãos de quem sabia como distorcê-la. O vídeo terminava com a frase na tela: "Esta é a mãe exemplar que todos veneram." Meu filho o viu também. Levou as mãos à cabeça. "Mãe, eu juro que nunca compartilhei esse vídeo. Foi uma estupidez gravar, mas foi há anos. Eu estava bravo, e agora usam como se você fosse um monstro." Eu o abracei. Não me importava a tempestade lá fora. Doía-me vê-lo assim, tão exposto, tão culpado. Ernesto nos mostrou os dados do vídeo. Havia sido enviado de um IP localizado nos jardins. Era a casa de Dona Beatriz. Era o golpe final dela. Ela esperou o momento certo. Quando estávamos em paz, quando as pessoas começavam a acreditar novamente, quando finalmente nos reconstruíamos, para então, sim, nos afundar. Tentamos desmentir o vídeo. Enviamos uma gravação real daquele dia que, por sorte, ainda estava no celular antigo, guardada em outra pasta. Mostrava a discussão real, firme, sim, mas sem insultos, sem humilhação. Era uma mãe tentando corrigir seu filho, nada mais. Mas já era tarde. O dano estava feito. Os meios sensacionalistas não queriam verdades, queriam morbidade. Cancelaram entrevistas, um fornecedor retirou seu apoio e a página do novo local foi denunciada por conteúdo enganoso. Estávamos sendo silenciados por uma mentira. E o pior é que muita gente havia acreditado nela sem piscar. Naquela noite, enquanto limpávamos as mesas vazias, entrou uma senhora com o rosto coberto por um lenço. Aproximou-se devagar, com passos curtos, e deixou um envelope no balcão. "Isso lhe pertence", disse, e antes que eu pudesse perguntar quem era, ela se foi. Dentro do envelope, um pendrive. Conectamo-lo ao laptop. Havia apenas um arquivo, um vídeo gravado, de dentro de uma sala elegante, onde se via claramente Dona Beatriz falando ao telefone. A voz era nítida. "Sim, edite o vídeo, que soe bem agressiva. Temos que acabar com aquela velha antes que ela abra a boca em Ouro Preto." Minhas mãos tremeram. Agora tínhamos a prova, mas publicá-la poderia incendiar tudo. Passei horas olhando aquela gravação de Dona Beatriz na sala de sua casa, tramando minha queda como se fosse uma simples estratégia de negócios. A frieza em sua voz, a segurança com que dava ordens me reviraram o estômago. Já não era apenas um assunto familiar, era uma operação de destruição pessoal. E, no entanto, ali estava a prova que podia virar tudo. Ernesto me propôs publicá-la imediatamente. Isso limpa seu nome em segundos. Mas eu sabia que não era tão simples. Dona Beatriz não era uma mulher comum. Era poderosa, influente. Se caísse, não o faria sozinha. E isso incluía arrastar quem estivesse ao seu lado, mesmo que fosse sua própria filha. Meu filho duvidava. "E se isso acabar prejudicando mais do que consertando?" perguntou.
Patrícia Ela está grávida. Não sei se você sabe, mas Dona Beatriz já está dizendo que você também queria prejudicá-la. Fiquei em silêncio. Não tinha forças para odiar mais ninguém. Mas a gravidez de Patrícia me caiu como um balde de pedras. Aquele bebê iria crescer ouvindo a versão da mulher que mais me machucou na vida. E se eu não falasse agora, minha história não seria apenas manchada, seria enterrada. Peguei o pendrive com força. Não faço por vingança, eu disse. Faço porque já me tiraram demais, e desta vez não penso ficar calada. Publicamos o vídeo sem filtro. Direto, cru, sem edição. A reação foi imediata. Viralizou em menos de 1 hora. Jornais nacionais o compartilharam. Alguns duvidavam, outros confirmavam com perícias. Foi o efeito naqueles que conheciam Dona Beatriz. Empresários, chefes, figuras públicas. Todos começaram a se distanciar dela. Seu nome deixou de ser sinônimo de poder e passou a ser sinônimo de manipulação. A mim, pela primeira vez, me chamavam com respeito na televisão. Rosália, a mulher que resistiu a um linchamento público e desmascarou uma rede de abusos por trás do mundo gourmet. Mas a guerra não se vence com uma única vitória. Naquela mesma noite, bateram na porta do local. Era um mensageiro. Traía um novo documento legal. Abri-o com mãos firmes. Não era uma demanda, era uma solicitação de conciliação formal assinada por Patrícia. Pedia uma reunião privada, sem imprensa, sem advogados. Só ela, meu filho e eu, dizia que estava pronta para falar do passado e do futuro. Fiquei gelada. Ernesto me olhou sério. Você acha que ela é sincera? Não soube o que responder, mas algo em meu interior me dizia que aquela reunião não era o que parecia. O encontro foi marcado para um sábado à tarde em um salão discreto dentro de um pequeno hotel no bairro da Vila Olímpia. Cheguei acompanhada de Ernesto, mas ele ficou na entrada. Era uma condição de Patrícia. Só nós 3. O salão estava decorado com simplicidade, quase como se quisessem que não ficasse memória visual do que aconteceria ali. Ao entrar, a vi sentada em uma cadeira com o ventre apenas visível sob um vestido bege. Meu filho já estava ali também, sério, com os olhos fixos no chão. Patrícia me olhou com uma expressão impossível de ler. Não havia ódio, nem culpa, apenas algo que se parecia demais com cálculo. Começou falando com voz pausada, como se fosse uma terapeuta explicando um luto alheio. Não venho justificar minha mãe. O que ela fez foi sob sua responsabilidade. Mas quero que entenda que para mim você nunca foi inimiga. Foi um obstáculo, sim, mas não inimiga. Cada palavra era uma farpa. Falava como se minha existência tivesse sido uma barreira, não uma presença. Como se meu amor por seu marido e minha dedicação ao negócio fossem simples interferências. Depois mudou o tom. Este bebê que carrego vem ao mundo sem culpa, e eu não quero que cresça ouvindo insultos cruzados nem escândalos familiares. Por isso, proponho isso. Pegou um envelope, dentro uma proposta escrita à mão. Dizia que eles se comprometiam a desistir de todas as ações legais se eu retirasse qualquer publicação relacionada a Dona Beatriz e se assinasse um acordo de confidencialidade que me impediria de voltar a mencionar o restaurante, o conflito ou meu papel como fundadora. Em resumo, silêncio, esquecimento, ponto final e vida nova. Ela me olhou com um sorriso tênue. Paz, Rosália, mas com condições. Meu filho, ao notar minha expressão, interveio. Isso não foi o que falamos, Patrícia. Você disse que vinha para resolver, não para apagar a história da minha mãe. Ela encolheu os ombros. Às vezes, para fechar feridas, é preciso cobri-las. Levantei-me, sem olhar o papel novamente. Não vim aqui para negociar minha memória, eu disse. Este bebê que você espera um dia vai perguntar quem eu fui, e eu não vou permitir que cresça ouvindo apenas sua versão. Dirigi-me à porta, mas antes de sair, parei. Eu não quero guerra, mas também não devo paz a quem me despojou de tudo. A dignidade não se assina, se vive. Fechei a porta atrás de mim, com o coração batendo como um tambor. Mas ao sair, Ernesto se aproximou com o rosto pálido. Rosália, acaba de sair outra publicação. Desta vez não é contra você, é contra seu filho. E vem de dentro. O artigo era brutal.
Uma reportagem publicada por um portal digital, assinada por um colunista vinculado a antigos sócios de Dona Beatriz. O título: O Filho Pródigo, Negócios Ocultos, Documentos Falsos e o Silêncio Comprado de uma Mãe Midiática. Em seu interior, insinuava-se que meu filho havia usado o restaurante como fachada para movimentar dinheiro de procedência duvidosa. Mostravam capturas de transferências alteradas, mensagens tiradas de contexto e até uma suposta declaração anônima que afirmava que todo o meu projeto era um plano dele para limpar sua imagem. Era uma tentativa de sujá-lo e isolá-lo como último ato de vingança. Meu filho o leu em silêncio. Não negou, não explicou, apenas me olhou e disse: "Não aguento mais, mãe." Ele me contou o que nunca se atreveu a dizer, que Patrícia e Dona Beatriz o haviam pressionado para usar nossos recursos quando ainda estávamos casados legalmente com o nome do restaurante anterior, que ele sim assinou coisas que não entendia, que sim encobriu erros, e que agora tudo isso o estava alcançando. Eu queria fazer o certo com você, mas não me limpei antes. Não mereço o seu perdão, mas tinha que te dizer. Sua voz se quebrou, e em seus olhos já não vi o homem confuso. Vi o menino que criei com as mãos calejadas e o coração cheio. Não o abracei. Não lhe disse que tudo estava bem, apenas o me escutei. Às vezes, o perdão começa por isso. Acompanhei-o para se apresentar voluntariamente a um advogado disposto a cooperar em tudo o que fosse necessário. Ele falou, mostrou seus e-mails, confessou o que sabia, caiu sem escudos. Mas caiu com dignidade. A gente o viu e, pela primeira vez, não o chamaram de covarde, o chamaram de valente, não porque tivesse sido perfeito, mas porque se atreveu a limpar sua própria história. Eu fiquei em silêncio durante semanas. Cozinhava, sim, mas mais do que tudo, pensava no que somos, no que nos ensinam a calar, no que custa ser mulher e mãe. Tempo depois, viajei para Ouro Preto com a bolsa da fundação. Ensinei a outras mulheres a preparar o que a mim me salvou. Comida com história. Recebi abraços, cartas, silêncios cúmplices. Meu filho me visitou um mês depois com o rosto mais tranquilo. Ajudou-me a montar uma mostra fotográfica com imagens da minha vida. A rua, a panela, o local, o fogo. Nenhuma dizia tudo, mas juntas contavam. Antes de voltar para a cidade, ele me deixou uma carta. Nela, uma única frase: "Não herdei seu sangue, mas sim sua força. Obrigado por não se render, mesmo quando eu me rendi." E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.